Bom dia, meu querido irmão, minha amada irmã. Que privilégio sentir o calor da presença divina ao seu lado neste novo amanhecer em oração. Antes de tudo, grave no seu coração esta certeza que transforma nossas vidas. Deus nunca te abandona. Mesmo quando as nuvens parecem mais densas, mesmo quando o mundo se cala, Ele está aí, estendendo sua mão poderosa, guiando seus passos com carinho e fidelidade. Acredite firmemente, se você abrir os olhos hoje, há um propósito grandioso esperando por você. Este dia é uma dádiva, uma chance inédita de renovar sua fé, reerguer-se e avançar confiante. Para inundar sua alma com a paz do Senhor, a nossa oração de hoje se baseará num salmo poderoso. Palavras vivas que acalmam, encorajam e restauram. Vamos unir nossos corações em oração? Existe uma hora da manhã em que tudo parece mais pesado. Você acorda e por alguns segundos esquece que está carregando uma dor. Então ela volta como uma pedra no peito, lembrando você de que ontem dormiu orando e hoje acordou ainda esperando. Talvez seja essa a sua manhã hoje. Talvez você tenha aberto os olhos e a primeira coisa que veio à mente foi aquela situação que parece não ter saída, aquele sonho que parece ter morrido, aquela promessa que parece ter se perdido no tempo. Você já sentiu como se Deus tivesse fechado o livro da sua vida? Como se Ele tivesse lido os últimos capítulos e decidido que era hora de encerrar a história? Muitos de nós já passamos por esse momento em que olhamos para trás e vemos apenas páginas em branco pela frente. É como se o autor da nossa vida tivesse posto um ponto final, onde deveria ter apenas uma vírgula. Hoje eu quero falar com você sobre uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vê o seu presente e o seu futuro. Existe uma promessa escondida nas páginas da Bíblia que confronta diretamente essa sensação de fim antes da hora. O Salmo 138, versículo 8, diz algo que talvez você precise ouvir hoje. O Senhor cumprirá o seu propósito para mim. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Essa não é apenas uma frase bonita para colocar na parede. É uma promessa viva, respirando, pulsando com a vida de Deus. É um sussurro do céu que diz: ainda não acabou para você. Talvez você não consiga ouvir esse sussurro porque há muito ruído ao seu redor. O barulho da frustração, o som da pressa, o eco das vozes que dizem que você deveria desistir. Mas por baixo de todo esse barulho, existe uma voz suave que continua dizendo: eu não abandono obras inacabadas. Deus não é um artista que deixa suas criações pela metade. Ele não é um escritor que abandona histórias no meio. Quando Ele começa algo em você, Ele termina. Quando Ele planta uma semente de propósito no seu coração, Ele não a deixa morrer por falta de cuidado. Ele rega, Ele cuida, Ele protege até que chegue o tempo da colheita. Mas aqui está o que acontece conosco. Confundimos o silêncio de Deus com abandono. Interpretamos a pausa como ponto final. Vemos o inverno espiritual e pensamos que a primavera nunca mais vai chegar. Esquecemos que Deus trabalha tanto no silêncio quanto no barulho, tanto na escuridão quanto na luz. Esta oração que faremos juntos hoje não é apenas uma conversa unilateral com Deus. É um convite para que você pare, respire e escute. Escute o que Deus está dizendo sobre o que ainda está por vir na sua vida. Escute o sussurro que talvez você não tenha percebido em meio ao desespero. Escute a promessa que ainda ecoa sobre você, mesmo quando tudo parece ter terminado. Se você chegou até aqui carregando o peso de um sonho que parece morto, de uma promessa que parece esquecida, de um propósito que parece perdido, eu quero que você saiba que não foi coincidência. Deus tem algo para te dizer hoje. Ele tem uma palavra que vai confrontar a sua desesperança e reacender a sua fé. Se você sente que chegou ao fim de algo, mas ainda existe uma pequena chama de esperança ardendo dentro de você, eu quero que
Você comente aqui: parece fim, mas eu ainda espero. Vamos caminhar juntos nessa oração. Vamos ouvir juntos o que Deus tem a dizer sobre o que ainda está por vir. Você já reparou como o silêncio pode ser mais alto que qualquer grito? Existe um tipo de silêncio que machuca mais do que palavras duras. É o silêncio que vem depois de uma oração desesperada, depois de um clamor que saiu do fundo da alma, depois de lágrimas que molharam o travesseiro na madrugada. É o silêncio que parece dizer: Deus não está mais ouvindo. Talvez você conheça bem esse silêncio. Talvez você tenha orado por algo por tanto tempo que as palavras começaram a ficar pesadas na sua boca. Talvez você tenha clamado com tanta intensidade que agora mal consegue sussurrar. E no meio disso tudo, o silêncio. Um silêncio que parece confirmar os seus piores medos, que Deus desistiu de você, que Ele fechou os ouvidos para a sua voz, que Ele virou a página da sua história. Mas eu preciso te contar um segredo sobre o silêncio de Deus. Nem todo silêncio é abandono, nem toda pausa é desistência. Às vezes, o silêncio de Deus é a prova de que Ele está trabalhando de forma tão profunda, tão intensa, tão cuidadosa, que qualquer palavra seria interrupção. Às vezes, Deus fica em silêncio não porque parou de se importar, mas porque está cuidando de detalhes que você nem imagina. Pense em um artista trabalhando numa obra-prima. Há momentos em que ele para, observa, reflete. Não significa que ele desistiu da obra. Significa que ele está avaliando cada traço, cada cor, cada movimento. O silêncio do artista não é abandono da obra, é concentração na perfeição. Lembra da história de Jesus diante de Pilatos? Quando o governador romano o questionava, tentando arrancar respostas desesperadas, Jesus ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado com isso. Ele estava acostumado com prisioneiros que imploravam, que gritavam, que tentavam se justificar. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Não era fraqueza, era domínio. Era a demonstração de que ele tinha controle sobre a situação, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. O silêncio de Jesus não significava que ele tinha desistido. Significava que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que aquele não era o momento de falar, mas de agir. E a ação veio 3 dias depois, quando ele ressuscitou e provou que o silêncio não era fim, mas preparação para o milagre. Talvez seja isso que está acontecendo com você hoje. Talvez o silêncio que você está interpretando como abandono seja, na verdade, Deus se preparando para fazer algo tão grande, tão incrível, que qualquer explicação prévia seria inadequada. Talvez ele esteja silencioso porque está trabalhando nos bastidores da sua vida, arrumando peças, movendo pessoas, preparando circunstâncias. Você sabia que Deus trabalha tanto de dia quanto de noite? Ele não para quando você dorme. Ele não descansa quando você está cansado. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está escrevendo novos capítulos da sua história. Enquanto você acha que tudo parou, Ele está preparando reviravolta. O problema é que nós confundimos o tempo de Deus com o nosso tempo. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, milagres expressos. Mas Deus trabalha com perfeição, não com velocidade. Ele trabalha com propósito, não com pressa. E às vezes o processo da perfeição requer silêncio. Pense numa semente debaixo da terra. Para quem está olhando de cima, parece que nada está acontecendo. A terra está quieta, aparentemente morta, mas debaixo dela está acontecendo um milagre silencioso. A semente está rompendo, criando raízes, se preparando para brotar. O silêncio da terra não é morte, é gestação. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez você esteja numa fase de gestação espiritual, onde Deus está plantando algo novo, algo que ainda não pode ser visto, mas que está crescendo em silêncio.
Talvez o que você chama de fim seja apenas o início de algo que você nem imagina. O silêncio de Deus não é ponto final, é apenas uma vírgula. É uma pausa necessária antes da próxima frase, antes do próximo capítulo, antes da próxima temporada da sua vida. E quando Deus quebrar esse silêncio, quando Ele finalmente falar, você vai entender que valeu a pena esperar. Existe um momento perigoso na vida de qualquer sonhador. É quando você está bem no meio do processo e o desânimo bate a porta. Não é no começo, quando tudo é novidade e esperança. Não é no final, quando você pode ver o resultado. É no meio, quando você já caminhou tanto que não consegue mais ver o ponto de partida, mas ainda não consegue enxergar o destino. É nesse momento que muitas pessoas desistem. É nesse ponto que olhamos para trás e vemos todo o esforço, toda a oração, toda a fé investida e parece que não valeu a pena. É quando o inimigo sussurra no seu ouvido: você está perdendo tempo. Deus esqueceu de você. Isso nunca vai acontecer. Mas eu quero te contar algo sobre esse momento do meio. É exatamente aí que Deus está fazendo o trabalho mais importante. Quando você pensa que acabou, Deus está apenas terminando o esboço. Quando você acha que Ele desistiu, Ele está, na verdade, colocando os últimos detalhes antes da obra-prima ser revelada. O Salmo 138:8 não é apenas uma promessa vaga, é uma declaração de compromisso. Quando diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para mim, está falando de algo que já está em andamento. Não é um propósito que talvez aconteça, é um propósito que está sendo cumprido, mesmo quando você não consegue ver. Pense em um escritor trabalhando num livro. Ele tem a ideia, ele começa a escrever, mas no meio do processo, ele para várias vezes. Risca algumas linhas, reescreve outras, muda personagens, ajusta o enredo. Para quem está vendo de fora, pode parecer que ele não sabe o que está fazendo. Mas o escritor tem uma visão completa da história. Ele sabe onde ela vai chegar. Cada pausa, cada correção, cada ajuste é necessário para que o resultado final seja perfeito. Deus é o escritor da sua história. E quando você pensa que ele perdeu o rumo, que ele não sabe mais como continuar, ele está, na verdade, fazendo os ajustes necessários para que a sua história seja uma obra-prima. Ele está terminando o esboço antes de revelar o produto final. Lembra da história de José no Egito? Imagina o que passou pela cabeça dele quando foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina o que ele pensou quando foi preso injustamente. Imagina quantas vezes ele deve ter se perguntado se Deus tinha esquecido dele. Mas olha só, cada aparente tragédia era, na verdade, um degrau para o trono. Cada dor era uma preparação para o propósito. Quando José estava na prisão, ele não sabia que estava sendo preparado para ser governador. Quando foi traído pelos irmãos, não sabia que estava sendo posicionado para salvá-los. O que parecia fim era apenas Deus terminando o esboço antes da revelação. Talvez seja isso que está acontecendo com você hoje. Talvez essa fase difícil que você está vivendo não seja punição, mas preparação. Talvez essa porta que se fechou não seja fim, mas redirecionamento. Talvez esse não que você recebeu seja Deus protegendo você de algo menor para te dar algo maior. O problema é que nós queremos ver o resultado final antes de confiar no processo. Queremos entender o propósito antes de viver a preparação, mas Deus trabalha ao contrário. Ele nos pede para confiar no processo antes de revelar o propósito. Ele nos pede para crer no esboço antes de mostrar a obra-prima. E sabe por quê? Porque se você soubesse tudo o que Deus está preparando para você, se você pudesse ver o final da história, você talvez não valorizasse o processo. Você talvez não aprendesse as lições que precisa aprender. Você talvez não desenvolvesse a fé que precisa desenvolver. Deus não está brincando com você. Ele não está te fazendo sofrer por diversão. Cada lágrima que você derramou, cada noite que você ficou acordado orando,
cada vez que você quase desistiu, mas decidiu continuar, tudo isso faz parte do esboço. Tudo isso é necessário para que, quando a obra-prima for revelada, você saiba que valeu a pena. Não desista no meio do processo. Não pare quando Deus está apenas terminando o esboço. O que parece fim pode ser apenas o começo de algo que você nem imagina. O que parece falha pode ser apenas Deus ajustando os detalhes para que tudo saia perfeito. Existe um esboço divino sendo completado na sua vida. Mesmo quando tudo parece rascunho, mesmo quando nada parece fazer sentido, Deus está trabalhando. Ele está terminando o esboço. E quando ele estiver pronto, você vai ver que cada linha, cada correção, cada ajuste foi necessário para criar a obra-prima que você está destinado a ser. Existe um erro que cometemos constantemente e nem percebemos. É um erro que pode custar o nosso milagre, que pode interromper o nosso propósito, que pode nos fazer perder a bênção que Deus estava preparando. É o erro de querer encerrar o que Deus ainda está escrevendo. Nós somos uma geração apressada. Queremos tudo para ontem. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas, milagres expressos. E quando Deus não responde no nosso tempo, quando Ele não age na nossa velocidade, nós mesmos tentamos fechar o capítulo. Nós mesmos colocamos o ponto final, onde Deus queria colocar apenas uma vírgula. A pressa se tornou inimiga da fé madura. Nós não sabemos mais esperar. Não sabemos mais confiar no tempo de Deus. Quando uma porta demora para se abrir, nós mesmos a fechamos. Quando uma resposta demora para chegar, nós mesmos paramos de perguntar. Quando um milagre demora para acontecer, nós mesmos declaramos que é impossível. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. E se Deus estava a um passo de agir quando você decidiu desistir? E se Ele estava preparando algo incrível quando você escolheu encerrar a história? E se o milagre estava chegando quando você decidiu que não valia mais a pena esperar? O medo da dor contínua nos faz tomar decisões precipitadas. Nós preferimos a certeza do fim à incerteza da espera. Preferimos a dor da desistência à possibilidade da decepção. Mas com isso nós perdemos a lição mais importante. Que Deus trabalha especialmente na dor, que Ele usa especialmente o sofrimento para nos transformar. Quando você tenta fechar um capítulo que Deus ainda está escrevendo, você não está se protegendo da dor. Você está se privando da cura. Você está perdendo a oportunidade de ver Deus trabalhar na sua situação mais difícil. Você está desistindo exatamente no momento em que poderia experimentar um milagre. Lembra do homem paralítico que ficou 38 anos esperando ser curado? 38 anos. Imagina quantas vezes ele deve ter pensado em desistir. Imagina quantas vezes ele deve ter se perguntado se valia a pena continuar esperando. Mas ele não desistiu. Ele não encerrou a história. E quando Jesus chegou, no tempo certo, no momento perfeito, ele recebeu não apenas a cura física, mas um testemunho que ecoaria por toda a eternidade. E se esse homem tivesse desistido no ano 37? E se ele tivesse encerrado a história quando completou 35 anos de paralisia? Ele teria perdido não apenas a cura, mas o propósito para o qual toda aquela dor existia. Às vezes, Deus permite que a dor continue por mais tempo, porque Ele está preparando algo que vai não apenas curar você, mas também servir de testemunho para muitas outras pessoas. Às vezes, Ele permite que a espera se estenda, porque o que Ele está preparando é maior do que você imagina. A oração que você precisa fazer hoje não é: Senhor, me tira dessa situação. A oração que você precisa fazer é: Senhor, não me deixa fechar antes de ser completo. Não me deixa desistir antes de ver o teu propósito. Não me deixa encerrar o que tu ainda estás escrevendo. Essa é uma oração de resistência espiritual.
É uma oração que vai contra todos os instintos naturais da sua carne. É uma oração que declara que você está disposto a confiar no tempo de Deus, mesmo quando não entende. É uma oração que diz que você prefere a incerteza da espera à certeza da desistência. Mas por que é tão difícil orar assim? Porque nós temos medo de que Deus nos decepcione. Temos medo de que Ele não faça o que esperamos. Temos medo de que nossa fé seja em vão. Mas a verdade é que Deus nunca decepciona quem confia no seu tempo. Ele pode não fazer o que você espera, mas Ele sempre faz o que é melhor para você. E mesmo quando o resultado não é o que você esperava, mesmo quando Deus escreve um final diferente do que você planejou, você descobre que Ele sabia o que estava fazendo. Você descobre que o plano dele era melhor que o seu. Você descobre que valeu a pena esperar. Não cometa o erro de encerrar o que Deus ainda está escrevendo. Não coloque ponto final onde Ele quer colocar vírgula. Não feche o livro que Ele ainda está terminando. Deixe Deus completar a obra que Ele começou em você. Deixe Ele escrever o final da história. Deixe Ele fazer o que só Ele sabe fazer. Transformar a sua dor em propósito, a sua espera em testemunho, a sua lágrima em milagre. A história que Deus está escrevendo na sua vida ainda não acabou. Não importa há quanto tempo você está esperando. Não importa quanta dor você já passou. Não importa quantas vezes você já pensou em desistir. Deus ainda está escrevendo, e quando Ele terminar, você vai entender que valeu a pena cada página, cada capítulo, cada linha da sua história. Existe uma habilidade espiritual que poucos desenvolvem: a capacidade de reconhecer vida onde tudo parece morto. É a habilidade de perceber que a promessa ainda respira, mesmo quando ela parece ter parado de se mover. É a capacidade de identificar os sinais de que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver movimento aparente. Você já parou para observar como Deus trabalha de forma silenciosa? Ele não precisa de holofotes, Ele não precisa de anúncios. Ele trabalha nos bastidores, nos detalhes, nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. E enquanto você está olhando para o problema que parece não ter solução, Deus está enviando pequenos sinais de que Ele não esqueceu de você. Talvez você não tenha notado, mas Deus tem enviado confirmações diárias para a sua vida. Pequenas coisas que poderiam ser consideradas coincidências, mas que são na verdade sussurros do céu. Uma música que tocou na hora certa, uma palavra que alguém disse sem saber que você precisava ouvir, uma passagem bíblica que saltou da página para o seu coração. Mas nós somos especialistas em ignorar os sinais de Deus. Estamos tão focados no grande milagre que queremos ver, que perdemos os pequenos milagres que Ele está fazendo todos os dias. Estamos tão concentrados na resposta que esperamos que não percebemos as respostas que Ele está dando. Existe um sinal silencioso que prova que Deus ainda está trabalhando na sua vida. A preservação da sua fé. Mesmo fraca, mesmo trêmula, mesmo quase apagada, ela ainda está lá. E sabe por quê ela ainda está lá? Porque Deus a está preservando. Ele está mantendo acesa a chama que deveria ter se apagado há muito tempo. Pense nisso. Depois de tudo o que você passou, depois de todas as decepções, depois de todas as orações que pareceram não ser ouvidas, você ainda tem fé. Talvez seja uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela ainda está lá. Isso não é coincidência. Isso é Deus protegendo o que Ele mesmo plantou em você. Lembra da história de Elias na caverna? Ele estava desencorajado, pensando que era o único que ainda servia a Deus. Ele estava procurando Deus no terremoto, no fogo, no vento forte. Mas Deus não estava em nenhum desses lugares. Deus estava no sussurro suave, na voz mansa e delicada, que muitas vezes perdemos porque estamos esperando algo espetacular. Talvez seja isso que está acontecendo com você.
Talvez você esteja esperando que Deus apareça de forma grandiosa, com sinais evidentes, com milagres espetaculares. Mas Ele está falando no sussurro. Ele está enviando sinais sutis que você precisa aprender a reconhecer. Existe um sinal infalível de que a promessa ainda respira. Você ainda está aqui. Depois de tudo o que você passou, depois de todas as tempestades que enfrentou, depois de todas as vezes que pensou em desistir, você ainda está aqui. Isso não é acaso. Isso é Deus preservando você para ver o cumprimento da promessa. Você sabia que a simples preservação da sua vida é um milagre? Quantas vezes você deveria ter desistido, mas não desistiu? Quantas vezes você deveria ter se entregado, mas continuou lutando? Quantas vezes você deveria ter perdido a fé, mas ela ainda está lá? Isso é Deus trabalhando silenciosamente para manter você vivo até o momento da revelação. Outro sinal de que a promessa ainda respira é que você ainda ora. Mesmo quando parece inútil, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, você ainda fala com Ele. Você ainda derrama o seu coração diante dEle. Você ainda busca a face dEle. Isso é a prova de que existe um relacionamento vivo entre você e Deus. E aqui está algo que talvez você não tenha percebido. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para te encorajar. Talvez não sejam as pessoas que você esperava. Talvez não sejam as palavras que você queria ouvir. Mas Deus tem usado pessoas para te lembrar que você não está sozinho, que Ele não esqueceu de você, que a sua história ainda não acabou. Até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora é um sinal de que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Não foi coincidência que você chegou até aqui. Foi Deus orquestrando as circunstâncias para que você ouvisse exatamente o que precisava ouvir no momento certo. A promessa de Deus sobre a sua vida ainda respira. Ela não morreu. Ela não foi cancelada. Ela não expirou. Ela está apenas esperando o momento certo para se manifestar. E enquanto você espera, Deus está enviando sinais diários de que Ele não esqueceu de você, de que Ele ainda está trabalhando, de que o melhor ainda está por vir. Abra os seus olhos para os sinais de Deus. Abra o seu coração para os sussurros do céu. Pare de procurar apenas pelos grandes milagres e comece a reconhecer os pequenos milagres que Deus está fazendo todos os dias na sua vida. A promessa ainda respira. Deus ainda está trabalhando. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Existe um lugar que todos nós conhecemos, mas que ninguém quer visitar. É um lugar árido, solitário, onde parece que nada cresce e nada prospera. É um lugar onde o silêncio é ensurdecedor e a espera parece eterna. Esse lugar tem um nome: deserto. E talvez você esteja nele agora. O deserto é o lugar onde Deus leva aqueles que Ele quer transformar. Não é castigo, embora pareça. Não, é abandono, embora se sinta assim. O deserto é o lugar onde Deus esvazia as nossas ilusões para encher o nosso coração com a sua realidade. É o lugar onde Ele retira tudo o que é superficial para revelar o que é essencial. Quando você está no deserto, tudo parece ter parado. Os sonhos parecem ter secado. As promessas parecem ter se perdido na areia. A esperança parece ter evaporado no calor. Mas eu preciso te contar um segredo sobre o deserto. Ele não é o fim da sua história. Ele é o ventre onde a sua nova história está sendo gestada. Pense no povo de Israel. Eles saíram do Egito com festa, com milagres, com sinais evidentes do poder de Deus. Mas entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. 40 anos de deserto. 40 anos de aparente perda de tempo. 40 anos de preparação que eles não sabiam que estavam vivendo. O que aconteceu no deserto? Será que Deus os esqueceu? Será que Ele mudou de plano? Não. No deserto, Deus estava fazendo duas coisas essenciais. Estava matando a mentalidade de escravidão que eles trouxeram do Egito e estava preparando-os para serem conquistadores na terra prometida.
O deserto era necessário para que eles não levassem as limitações do passado para as possibilidades do futuro. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez esse deserto que você está atravessando seja Deus esvaziando você de tudo o que não serve mais para o que Ele está preparando. Talvez Ele esteja tirando as suas velhas formas de pensar, as suas antigas limitações, as suas crenças que impedem você de receber o que Ele quer te dar. O deserto é o lugar onde você descobre quem você realmente é quando tudo o que você pensava que era é tirado de você. É o lugar onde você aprende a depender de Deus e não das suas próprias forças. É o lugar onde você descobre que a fonte da sua vida não está nas circunstâncias, mas em Deus. Lembra de Jesus no deserto? Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. 40 dias sem comer, enfrentando o diabo, sendo testado nas áreas mais básicas da vida humana. Mas Jesus não saiu do deserto derrotado. Ele saiu cheio de poder, pronto para o ministério, preparado para cumprir o propósito para o qual veio à terra. O deserto de Jesus não foi punição, foi preparação. E o seu deserto também não é punição, é preparação para algo que você ainda não pode ver, mas que Deus já tem pronto para você. Agora, eu quero que você faça um exercício devocional comigo. Pense em um momento da sua vida em que você passou por um deserto. Um momento em que tudo parecia perdido, em que você se sentiu abandonado, em que não conseguia ver saída. Agora pense no que veio depois, pense no que você aprendeu, pense em como você cresceu. Pense em como aquela experiência te preparou para algo melhor. Você consegue ver? O deserto não destruiu você. O deserto preparou você. O que você pensava que era o fim, na verdade, era o começo de algo novo. O que você achava que era castigo, era na verdade proteção. O que você interpretou como abandono era na verdade preparo. O deserto tem uma função específica na sua vida. Ele quebra a sua dependência de tudo o que não é Deus. Ele te ensina a viver pela fé e não pela vista. Ele te mostra que a sua força vem do Senhor e não das circunstâncias. Ele prepara você para receber bênçãos que você não conseguiria suportar se não tivesse passado pelo processo de esvaziamento. E aqui está a parte mais incrível. O deserto não é permanente. Ele tem prazo de validade. Assim como o inverno sempre é seguido pela primavera, o deserto sempre é seguido pela colheita. Deus não vai te deixar no deserto para sempre. Ele vai te tirar de lá no tempo certo, no momento perfeito, quando você estiver pronto para receber o que Ele preparou. O deserto que você está atravessando hoje é o ventre do recomeço. É o lugar onde a sua nova história está sendo formada. É o lugar onde Deus está preparando você para algo que vai ser maior do que tudo o que você já viveu. Não desista no deserto. Não pare no meio do processo. Deixe Deus completar a obra que Ele começou em você. A promessa continua viva, mesmo no deserto. O propósito continua sendo cumprido, mesmo quando você não consegue ver. E quando você sair do deserto, você vai sair transformado, preparado, pronto para receber tudo o que Deus sonhou para você. Existe um momento na vida de oração em que as palavras simplesmente se esgotam. É quando você já disse tudo o que tinha para dizer. Já pediu de todas as formas possíveis. Já clamou, já chorou, já implorou. E agora você está ali diante de Deus, com o coração pesado, mas sem palavras para expressar o que sente. Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez você tenha chegado ao ponto em que a oração se tornou um fardo pesado demais para carregar. Talvez você esteja cansado de pedir sempre a mesma coisa, de esperar sempre pela mesma resposta, de carregar sempre a mesma dor. Mas eu preciso te contar algo sobre esse momento. Quando você não tem mais palavras, é exatamente quando Deus mais consegue ouvir o seu coração. Quando você para de falar e começa apenas a estar na presença,
Dele é quando acontece a comunhão mais profunda. É quando você deixa de ser um suplicante e se torna um filho simplesmente descansando no colo do Pai. Baseado no Salmo 138:8, eu quero te ensinar uma forma diferente de orar. Não é uma oração de exigência, mas de entrega. Não é uma oração de cobrança, mas de confiança. É uma oração que reconhece que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Comece assim: Senhor, o teu propósito para mim ainda está sendo cumprido. Eu não preciso entender como. Eu não preciso saber quando. Eu apenas preciso confiar que tu és fiel para completar o que começaste em mim. Essa é uma oração de entrega sem exigência. É uma oração que solta o controle e confia no controlador. É uma oração que para de ditar termos para Deus e começa a se submeter aos termos dele. Mas talvez você esteja pensando: como posso orar assim se nem sei mais o que pedir? A resposta é simples. Pare de pedir por finais e comece a pedir por fôlego. Pare de pedir por soluções e comece a pedir por força para continuar. Pare de pedir por entendimento e comece a pedir por fé para confiar. Senhor, eu não preciso que tu resolvas tudo hoje. Eu só preciso que tu me des fôlego para chegar até amanhã. Eu não preciso que tu me expliques o porquê. Eu só preciso que tu me des força para continuar acreditando. Essa é uma oração madura. É uma oração que reconhece que Deus é soberano e que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. É uma oração que confia no caráter de Deus, mesmo quando não consegue entender as circunstâncias. Paulo escreveu em Romanos 8:26 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que isso significa? Significa que quando você não tem palavras, o Espírito Santo as tem. Quando você não consegue expressar o que sente, ele expressa por você. Quando você não sabe como orar, ele ora através de você. Existe uma forma de orar que vai além das palavras. É quando você simplesmente se posiciona diante de Deus, abre o coração e deixa que ele veja tudo o que está lá dentro. Quando você para de tentar convencer Deus de alguma coisa e simplesmente se rende ao que ele quer fazer. Tente isso. Encontre um lugar silencioso. Feche os olhos e simplesmente diga: Senhor, tu sabes, tu vês, tu entendes, eu confio em ti. E então fique em silêncio. Deixe que Deus fale com você. Deixe que ele toque no seu coração. Deixe que ele cure as feridas que você nem sabia que tinha. A oração silenciosa é uma das formas mais poderosas de oração. É quando você para de falar e começa a ouvir. É quando você deixa de ser o protagonista da conversa e permite que Deus tome o controle. É quando você descobre que, às vezes, a resposta que você estava procurando não era uma palavra, mas uma presença. Quando você não tem mais palavras, ore com lágrimas, ore com suspiros, ore com o coração pesado, ore com a fé frágil, ore com a esperança trêmula. Deus entende todas essas linguagens. Ele não precisa de eloquência, ele precisa de sinceridade. E aqui está o que acontece quando você ora assim. Você sai da presença de Deus diferente. Não necessariamente com as respostas que queria, mas com a paz que precisava. Não necessariamente com as soluções que esperava, mas com a força que necessitava. Não necessariamente com o entendimento que buscava, mas com a fé que carecia. A oração não é sobre convencer Deus a fazer o que você quer. A oração é sobre se conectar com Deus para que Ele possa fazer o que é melhor para você. E às vezes, o que é melhor para você não é o que você pensa que precisa, mas o que Deus sabe que você precisa. Quando você não tem mais palavras, não pare de orar. Simplesmente mude a forma de orar. Ore com o coração, ore com a alma, ore com o espírito. E deixe que Deus fale com você na linguagem que só Ele sabe usar. A linguagem do amor, da paz, da esperança que não decepciona.
Eu quero contar para você a história de uma mulher que prova que Deus nunca desiste de completar o que começou. Vamos chamá-la de Ana. Ana era uma mulher de fé, mãe de 2 filhos, casada há 15 anos, que sempre acreditou que Deus tinha um propósito para a sua vida. Mas aos 45 anos, ela se viu diante de uma situação que parecia não ter saída. Seu marido perdeu o emprego. Suas economias se esgotaram. Sua casa estava prestes a ser tomada pelo banco. Seus filhos, ainda adolescentes, não entendiam por que a família estava passando por tantas dificuldades. Ana orava todos os dias, jejuava, clamava, mas parecia que Deus não estava ouvindo. Durante 2 anos, Ana viveu essa situação. 2 anos de humilhação, de privações, de noites sem dormir. Ela chegou ao ponto de questionar se Deus realmente existia. Chegou ao ponto de se perguntar se vale a pena continuar acreditando. Chegou ao ponto de achar que sua história tinha chegado ao fim. Numa manhã de terça-feira, Ana acordou e simplesmente não conseguiu mais levantar da cama. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela olhou para o teto e disse: Deus, eu desisto. Eu não consigo mais. Se tu existes, se tu te importas, faz alguma coisa. Senão eu vou parar de acreditar em ti. Aquele foi o dia mais silencioso da vida de Ana. Ela esperava que Deus fizesse algo espetacular. Esperava um milagre evidente. Esperava uma resposta clara. Mas o que ela recebeu foi silêncio. Um silêncio que parecia confirmar os seus piores medos, que Deus tinha desistido dela. Mas no final daquele dia, algo pequeno aconteceu. Ana recebeu uma ligação. Era uma mulher desconhecida que tinha conseguido o número dela, não sabia como. A mulher disse que sentia que Deus tinha colocado no coração dela para ligar para Ana e dizer apenas uma coisa: não é o fim. Deus ainda está escrevendo a sua história. Ana desligou o telefone chorando. Não porque o problema tinha sido resolvido, mas porque percebeu que Deus não tinha se esquecido dela. Ele estava falando, mas não da forma que ela esperava. Ele estava agindo, mas não como ela imaginava. 3 meses depois, Ana recebeu uma proposta de emprego. Não era a área em que ela sempre trabalhou, mas era uma oportunidade. Ela aceitou com medo, mas com fé. 6 meses depois, ela foi promovida. 1 ano depois, ela estava ganhando mais do que ganhava antes da crise. 2 anos depois, ela e o marido tinham comprado uma casa maior do que a que quase perderam. Mas a maior surpresa veio 5 anos depois. Ana descobriu que durante todo o tempo da crise, Deus estava preparando ela para algo que ela nem imaginava. Através do sofrimento que passou, ela desenvolveu uma sensibilidade especial para pessoas em situações difíceis. Ela começou a trabalhar com famílias em crise. Hoje, ela é uma conselheira reconhecida que já ajudou centenas de pessoas a superarem dificuldades financeiras e emocionais. O que Ana descobriu foi que Deus não a estava punindo com a crise. Ele a estava preparando para o propósito. A dor que ela achou que era o fim, na verdade, era o começo de algo muito maior. O silêncio que ela interpretou como abandono era, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Ana aprendeu uma lição que mudou para sempre a forma como ela vê as dificuldades. Não devemos julgar o tempo de Deus com os nossos relógios emocionais. Quando estamos no meio da dor, parece que ela vai durar para sempre. Quando estamos na escuridão, parece que a luz nunca vai chegar. Quando estamos na espera, parece que a resposta nunca vai vir. Mas Deus não trabalha com a nossa percepção de tempo. Ele trabalha com eternidade. Ele vê o início e o fim. Ele conhece o propósito por trás de cada dor. Ele sabe exatamente quando agir para que o resultado seja perfeito. A história de Ana me faz lembrar de uma verdade que mudou a minha vida. O sussurro de Deus pode vir de várias formas.
Pode ser através de uma palavra, de um texto, de uma oração, de um vídeo como este. Pode ser através de uma pessoa desconhecida que liga no momento certo. Pode ser através de uma oportunidade que surge quando você menos espera. O importante é que você esteja aberto para ouvir. O importante é que você não desista no meio da história. O importante é que você continue acreditando que Deus não abandona obras inacabadas. Talvez você esteja vivendo o que Ana viveu. Talvez você esteja no meio da crise, no meio da dor, no meio da espera. Talvez você esteja questionando se Deus realmente se importa com você. Mas eu quero que você saiba que a história de Ana pode ser a sua história. O Deus que surpreendeu Ana no silêncio é o mesmo Deus que quer surpreender você. Não julgue o tempo de Deus com o seu relógio emocional. Não pense que o silêncio significa abandono. Não acredite que a demora significa desistência. Deus está trabalhando. Deus está preparando. Deus está prestes a te surpreender no silêncio. Chegamos ao final dessa jornada de oração, mas eu preciso te lembrar que este não é o final da sua história. O Salmo 138, 1-8, não é apenas uma frase bonita para você decorar ou uma promessa vaga perdida no tempo. É uma declaração viva, pulsante, que continua sendo cumprida na sua vida neste exato momento. O Senhor cumprirá o seu propósito para mim. Não é uma esperança distante, é uma realidade presente baseada no caráter imutável de Deus. Deus não é como nós, humanos, que começamos projetos cheios de entusiasmo e depois os abandonamos quando as dificuldades aparecem. Ele não é como aquele amigo que promete te ajudar e depois desaparece quando você mais precisa. Ele não é como aquele patrão que faz planos grandiosos e depois muda de ideia na primeira crise. Quando Deus começou a sonhar com você, quando Ele plantou propósitos no seu coração, quando Ele fez promessas sobre a sua vida, Ele se comprometeu a cumprir tudo até o último detalhe. Ele é fiel para cumprir. Essa não é apenas uma característica de Deus, é a essência de quem Ele é. Ele não pode mentir, porque a mentira não existe na sua natureza. Ele não pode falhar, porque o fracasso não faz parte do seu caráter. Ele não pode desistir, porque a desistência contradiz a sua própria essência. E se você ainda está respirando, se você ainda tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, se você ainda tem esperança, por mais frágil que pareça, é porque Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Se parece fim, talvez seja porque você está olhando apenas para o capítulo atual, mas Deus vê o livro inteiro. Se parece que não há mais saída, talvez seja porque você está focado apenas no problema que está diante de você. Mas Deus já está trabalhando na solução que você nem imagina. Se parece que a promessa morreu, talvez seja porque você está medindo a vida de Deus com os seus próprios critérios limitados. Mas Deus ressuscita o que parece morto e transforma o impossível em possível. Talvez seja o começo de algo que você ainda não entende. Talvez essa dor que você está sentindo seja as dores de parto de algo novo que está nascendo na sua vida. Talvez essa espera que parece eterna seja apenas Deus ajustando os últimos detalhes, preparando as últimas peças do quebra-cabeça antes da revelação. Talvez esse silêncio que você está interpretando como abandono seja Deus trabalhando tão profundamente na sua vida que qualquer som seria interrupção do milagre que está sendo formado. Eu quero te convidar a fazer algo diferente a partir de hoje. Ao invés de interpretar o silêncio como ausência de Deus, interprete-o como espaço sagrado de escuta. Ao invés de ver a demora como desistência divina, veja-a como preparação cuidadosa. Ao invés de enxergar a dor como castigo, enxergue-a como processo de transformação que está te moldando para algo maior. Guarde o silêncio não como um vazio desesperador a ser preenchido com ansiedade, mas como um espaço sagrado,
onde Deus pode falar sem concorrência do barulho do mundo. Guarde a espera não como tempo perdido, mas como tempo de preparação para receber o que Deus tem para você. Guarde a dor não como evidência de que Deus não se importa, mas como prova de que Ele está esculpindo algo lindo e eterno em você. Lembre-se, Deus sussurra especialmente no silêncio. Ele fala especialmente quando tudo parece quieto ao seu redor. Ele age especialmente quando tudo parece parado na sua vida. E o sussurro que Ele está falando sobre você hoje é o mesmo que deu título a esta oração. Ainda não acabou para você. Ainda não acabou para os seus sonhos que pareciam ter morrido. Ainda não acabou para os seus projetos que pareciam ter fracassado. Ainda não acabou para a sua família que parece estar se desfazendo. Ainda não acabou para a sua saúde que parece não ter mais jeito. Ainda não acabou para o seu casamento que parece ter chegado ao fim. Ainda não acabou para os seus filhos que parecem perdidos. Ainda não acabou para a sua carreira que parece ter estagnado. Ainda não acabou para você. Deus ainda tem planos para você. Planos de bem e não de mal. Deus ainda tem propósitos para você, propósitos que vão além do que você pode imaginar. Deus ainda tem milagres para você, milagres que vão surpreender até mesmo a sua fé. Deus ainda tem surpresas para você, surpresas que vão transformar a sua história de dor em testemunho de vitória. E se essa palavra te alcançou hoje, se ela tocou no seu coração ferido, se ela reacendeu uma chama que estava quase se apagando, então você pode ter certeza absoluta. Não foi coincidência. Foi Deus usando este momento, esta oração, esta palavra, para te lembrar que Ele não desistiu de você. Se essa palavra te alcançou e você quer continuar caminhando em direção ao que Deus ainda está escrevendo na sua vida, se você quer continuar ouvindo os sussurros divinos que podem transformar a sua história, inscreva-se aqui no canal. Tem muito mais sussurros divinos esperando por você. Tem muito mais palavras de esperança que Deus quer falar no seu coração. Tem muito mais capítulos lindos que Ele quer escrever na sua vida. A sua história ainda não acabou. O seu propósito ainda está sendo cumprido. A sua promessa ainda está viva. E o melhor de Deus para você ainda está por vir.